O primeiro parágrafo. O Atlético Mineiro atualizou a dívida do clube e apontou um aumento de 90 milhões em 2024, em projeção do balanço do último ano, que ainda será auditado. Hoje o clube deve 1,4 bilhão e ainda sem um plano definido para zerar o valor. Pessoal, vem cá. 1,4 bilhão, isso que eles divulgam, fora dívidas com empresários, entre outras coisas. E aí, você que tá ouvindo a rádio aí, você pode me achar chato, etc e tal, tá tudo legal. Eu sei que eu sou chato muitas vezes, mas esse ponto de vista eu acho um absurdo, porque o time que deve 1,4 bi continua contratando como se não houvesse amanhã, não tem um planejamento para minimamente minimizar esse impacto, diminuir as dívidas e tá tudo legal. E aí no futebol brasileiro existe a tal regra, essa porcaria, esse lixo que ninguém respeita, que é o fair play financeiro, que não é colocado na risca e os clubes continuam aí, ó. Devo fulano, devo... Não tem fair play financeiro, mas há uma regra de fair play financeiro. Só que aí abre um precedente gigantesco pro Cuiabá, que não tem dívida alguma, o Atlético Goianiense, que não tem dívida alguma, os caras olham aí, Corinthians com uma dívida de bi, o Galo aumentando a dívida, e os caras vão falar assim daqui a pouco, quer saber? Eu vou começar a jogar o jogo dos caras. Eu vou começar a contratar, não vou pagar, vou começar a aumentar minha receita, aumentar minha dívida e diminuindo receita e vou continuar nesse modus operandi e dane-se todo mundo, já que eu não vou ser punido. Pronto, é isso que acontece no Brasil. Assim, porque se a gente for levar isso pra nossa vida pessoal, por exemplo, você não sai fazendo isso. É diferente. Você não vê o seu vizinho que gasta pra lá pendurar. Não, essa comparação não existe, Capri. Não, mas é claro que existe. Não existe essa comparação. Se você tem um administrador responsável no comando do clube, ele vai fazer isso. Capriotti, clube de futebol é uma instituição sem fins lucrativos, ponto. Pessoa física é outra coisa. Mas não dá pra eu tô falando tipo de administrador responsável. Pergunta pro Palmeiras se o Palmeiras quer fazer isso. Palmeiras deveu a vida inteira também. Então, pergunta se ele quer fazer isso agora. Pergunta se o Palmeiras quer sair da área de conforto que está hoje muito bem pra se enfiar em dívida. Ninguém quer fazer isso. Eu sempre elogiei a gestão do Palmeiras, uma dívida muito equilibrada, praticamente não há mais dívida com a Crefisa, por exemplo, com a Leila. O meu ponto de vista é o seguinte, abre um precedente gigantesco para outros clubes que não tem a receita que o Galo tem, que o Corinthians tem, dos caras começarem a se endividar e dane-se tudo, porque não vai acontecer nada com eles. A CBF passa pano, as regras passam pano em cima disso, não acontece nada com as instituições. Tá previsto, eu entrevistei aqui o César Grafietti uma vez e ele já falou, clube que tem essa dívida, se o fair play financeiro existisse, ia tomar transfer ban, ia perder pontos em tabela, não acontece nada disso. O administrador do clube, ele sabe o quão difícil é você administrar um clube endividado. Se o clube tá sem dívida, ótimo, vai continuar assim, deve continuar assim. É muito difícil depois você tem uma dívida, você não paga, você tá lá com pepino, com ação na justiça, todo dia chega a cobrança. Não dá, o cara não quer viver num cenário como esse. É uma vergonha o que os clubes fazem no Brasil, é uma vergonha. Esses dirigentes tinham que ser responsabilizados. Esses caras não poderiam continuar no futebol, porque enfiaram vários clubes aí no buraco. Mas não tem lei pra isso. Então, mas deveria ter. Mas o estatuto deveria protege. A gente deveria ter fair play financeiro aqui no futebol brasileiro. Claro que sim. Então, os caras que colocam os times nos eixos, que tá no azul ou que tá no 0-0, esses caras precisam ser exaltados. Então, os clubes que hoje estão aí com as suas contas em dia, precisam ser exaltados. A gente exalta esses clubes. A gente não pode falar o outro lá, o Cuiabá que não tem dívida vai fazer um monte de dívida. Não, não vai. Porque se fizer dívida, vai ser inadministrável o clube. Vai ser uma loucura. O clube cai pra Série B, cai pra Série C. Eu tô aqui criticando o Galo e essas gestões temerárias. Mas eu também tô criticando sempre esses times. Então, mas você tá pedindo, achando que o Cuiabá vai fazer um monte de dívida pra seguir os outros que são mau exemplo? Daqui a pouco é um caminho. Porque é melhor você pegar e gastar mais que arrecado e não ser rebaixado do que você cair. O Palmeiras como exemplo, o Flamengo como exemplo. Esse que o Cuiabá tem que ter como exemplo. Que não tem dívida e caiu pra Série B. Tem que ter o Palmeiras como exemplo, o Flamengo. Porque se o Atlético tiver dívida, vai pra Série D e não volta nunca mais. Não é assim não. Claro Às que é vezes assim. o cara gasta mais do que arrecada, tem um assim. belo de um time, não é rebaixado e continua devendo, mas a Série A. É o que acontece com muitos clubes do futebol brasileiro. Os gigantes que são uma vergonha. Péssimos exemplos. Por isso eu tô criticando Péssimos exemplos. Pergunta pro Corinthians se o Corinthians queria ter dívida zerada, Lelê, e tá hoje numa situação confortável, ou tá com essa dívida bilionária de 2 bilhões e 500 milhões de reais, sofrendo aí, tendo que fazer uma engenharia, um quebra-cabeça financeiro para poder sobreviver dia a dia? O certo era ter uma lei federal que olhasse para essa questão das dívidas, só que aí, Capriotti e Capelanes, é preciso dar um tempo para que esses times consigam pagar as dívidas que eles têm, né? Porque, por exemplo, baixa uma lei federal e diz, olha, quem tem
quem tem uma dívida maior do que o valor que está sendo feito numa temporada, sendo produzida, a riqueza que está sendo produzida numa temporada, o que vai acontecer? Esse time vai para a segunda divisão. Pô, uns 16, 17 times vão para a segunda divisão. Porque hoje quem é que fatura mais com uma dívida menor? Palmeiras e Flamengo só. Não é isso? Sim, sim. Fora esses dois, não tem mais ninguém. Não, o Corinthians fatura, é proporcional. O Corinthians tem um faturamento. O Corinthians fatura 1 bilhão, mas é o tem uma dívida segundo de maior 2,4, faturamento, né? atrás só do Flamengo. Eu tô falando de dívida, porque a dívida do Palmeiras está em 400 e poucos milhões. Do Flamengo, 400 e poucos também. Só que esses times faturam mais do que a dívida que eles têm. Claro. O Corinthians fatura muito, 1 bilhão. Tá batendo outro ano aí com 1 bilhão, só que deve 2,4. Eu acho legal a tua ideia, só que você não pode baixar uma lei federal e falar assim, olha, quem tem a dívida maior do que está formando de riqueza num ano vai para a segunda divisão. Aí já era, o Corinthians está na segunda divisão. Mas o fair play financeiro diz o quê? A gente tem que se embasar em cima de uma lei que existe no Brasil. Mas você certo? precisa dar um tempo para que o clube se adeque, né? Pô, mais? Mas como é que você paga uma dívida de 2,4? Mas como é que você aumenta uma dívida para 2,4 se você devia 300 milhões há 10 anos? Eu fiz uma outra pergunta. Como é que você paga hoje uma dívida de 2,4? Não sei. Se eu soubesse, eu seria Então, o presidente do Corinthians, né? Você precisa entender que, por exemplo, o Corinthians precisa de 5 anos para pagar essa dívida. 5? Não, mais que essa dívida. Acho que vai mais, viu, Não, se fizer o que você está falando, em 5 anos paga. Mas Não contrata mais ninguém. Então, A gente volta à discussão de ontem. Não contrata ninguém, fecha com o que tem. Mas o departamento de marketing existe para quê? Para que existe o marketing no futebol brasileiro? Se a gente for analisar o departamento de marketing aqui, não existem novas ideias, novas projeções, novas receitas. E outra coisa, eu acho que o mais importante em tudo isso que a gente está debatendo é o seguinte: a mudança de estatuto para todos os clubes é uma utopia, eu sei, mas é fundamental. Por que o Flamengo se transforma nessa potência financeira administrativamente falando? Porque o Flamengo, na raiz, através do Eduardo Bandeira de Melo, mexeu no estatuto do clube. O presidente, na temporada que gastar R$1 a mais que arrecada, ele pode sofrer um impeachment, vai para votação dentro dos conselheiros. No Corinthians não acontece isso, porque esse bando de conselheiro conivente com o absurdo fica passando a mão e aprovando as contas do clube que aumentam cada vez mais. Eu acho ótimo que se faça isso. Mas não vai acontecer. Mas porque se fizer... Escolha uma data para fazer, vai, fevereiro desse ano, né? Quanto tempo o Corinthians vai ter para pagar a dívida que ele tem? Isso também precisa ser definido lá dentro. O Corinthians não vai pagar essa dívida nesse ano. Ele não consegue produzir 2,4. O Corinthians não apresenta um plano de pagamento de dívidas, né? É verdade, o que o Corinthians está fazendo agora está apresentando um plano de pagamento de credores. Porque os credores entram com ação. Reestruturação. E o Corinthians não consegue movimentar ali as contas do dia a dia. Então os credores ali estão sendo chamados para fazer uma renegociação. Só que o Corinthians tem outras dívidas. Dívidas de impostos, dívida do estádio, tem outras questões. Dívidas com empresários, ISS. O empresário está entrando nesse pacote de renegociação com a CT, aí, tem dívida com a CT, pra caramba. O meu ponto de vista, eu vou falar uma coisa aqui que eu sei que você que está ouvindo a rádio vai discordar. Mas eu preciso responder aquilo que você falou, hein? Diga aí então, o marketing trabalha se você tiver um time bom. Com um time ruim é difícil o marketing trabalhar. Triçadinha, tudo bem. É verdade, porque assim, você tem um restaurante, se a tua comida for ruim... Você esquece, você não consegue fazer o stories no Instagram, entendeu? Qual grande ação de marketing diferenciada? Vou dar um exemplo aqui. O Corinthians, que é essa potência mundial mesmo. O Corinthians explorou mal a vida inteira os seus ídolos. A vida inteira explorou mal. Qual grande ação que o Cássio participou para tentar arrecadar fundos para o clube, novas receitas? Cássio, Fagner, Renato Augusto, que seja, os caras que passaram recentemente pelo clube. E eu dou o exemplo do Corinthians, mas posso dar o exemplo do Flamengo, do Cruzeiro, de tantos outros, do próprio Palmeiras. É mais fácil aqui o ídolo ele sair pela porta dos fundos de um clube de futebol do que ter a imagem utilizada para bem próprio do clube, da instituição, pessoal. Mas o próprio estádio o Corinthians utiliza mal. Claro que sim. A Neoquímica Arena é pouco explorada pelo Corinthians. Isso poderia render muito mais para o Corinthians. Então o Corinthians usa basicamente ali para o futebol, para os jogos. Né? Você poderia, não vou mexer no gramado. Tá bom, e aquela área externa ali que você pode criar ali ações? Sei lá, eu fazer show ali fora, fazer feira, qualquer coisa, não sei. Né? Então o pessoal do marketing é exatamente para isso, para potencializar negócios ali. Acho que o Corinthians deixa de ganhar um dinheiro. Poderia melhorar a questão da arrecadação da Neoquímica. O Augusto Melo deu uma entrevista para nós, vocês talvez lembrem aqui, quando ele era candidato à eleição e ele perdeu para o Duílio Monteiro Alves. Ele deu uma entrevista como candidato à presença do Corinthians aqui e ele falou que a ideia era transformar o espaço, a Neoquímica Arena, aquele terreno gigante, numa cidade em Itaquera,
para fazer aquilo ser uma receita de dinheiro diária. Então, poderia ser. Pois é, aí ele foi chamado o quê? De insano, de maluco, porque ele queria fazer uma roda gigante, e aí ele foi visto como o cara da roda E gigante. por que não fez agora como presidente? Então, mas é isso, a gente não consegue mais falar com o Augusto Melo aqui. Augusto, eu tenho aqui o maior respeito por você, pela sua pessoa, mas acho que você como dirigente, você falou muita coisa e prometeu muita coisa, que você tá vendo o tamanho do buraco que, infelizmente, o Corinthians se enfiou. E outra coisa que eu queria falar aqui, que é aquilo que eu falei que talvez o ouvinte não concorde, eu acho que já passou da hora de um clube de futebol aqui no Brasil parar de ter troca de gestão de 3 em 3 anos. Em 3 anos você não consegue fazer nada no futebol brasileiro. O Augusto Melo chegou, tá indo pro seu 2º ano de mandato, viu o tamanho do buraco que o Corinthians tá. Talvez daqui menos de 2 anos ele saia do clube e talvez entre um membro da oposição e vira esse modus operandi o tempo inteiro. Eu acho que o cara tem que ter pelo menos 5 anos para tentar achar um equilíbrio, um planejamento, seja ele administrativo, financeiro, futebolístico, esportivo, não sei, social, para dar uma sequência no clube. Porque esse troca-troca de 3 em 3 anos não traz benefício para a instituição. Eu penso assim. Foi a turma da RT que mudou isso, né? Pois é, eles E mexem no aí, estatuto conforme eles querem. Anos depois, o pessoal da RT começou a defender isso que você está falando agora. Que seria, Capriotti, uma eleição de 3 anos e uma possibilidade de reeleição, mas aí para 2 anos. Ou seja, esse presidente... Não, 5 3 anos. mais Não, 2. sim. Mas acho que você não tem Eu que ter acho que novas 6 eleições muita para coisa. isso. 6 acho muita coisa. Eu acho que 5 anos 5 pro anos cara, eu acho ideal. 5 anos. E só pra deixar Agora, Marcelo a história, Drummond. o cara fez 3 anos, fez bem feito, Beleza. fica. Não, mas se não fizer bem feito, que essa dinha Fora. também, aí Aí os tá conselheiros fora. vão levantar Ok. a possibilidade de Ah, impeachment. ok. O Marcelo Drummond tá falando assim, Capela, a roda gigante era do Parque São Jorge. Não, Marcelão, era na Neoquímica Arena. Te asseguro, eu lembro muito bem, eu tava aqui na rádio, fiz a entrevista e ele falou que iria transformar o terreno da Neoquímica Arena numa cidade. Era na Neoquímica Arena, naquele espaço lá de estacionamento, etc. Ia Tava fazer a também. cidade da criança lá. Não, que Lembra? fizesse Você lembra